Qual é o maior problema de fundos imobiliários high yield? Você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Primeiro, quais fundos high yields a gente vai falar no vídeo de hoje? A gente vai falar sobre o HCTR, sobre o DEVA, sobre o RPR, o Habitat e o Versalhes. Todos esses fundos imobiliários, eles são de alto rendimento. Eles costumam tomar muito risco para entregar esse alto rendimento. E até aí, tudo bem. Então, muitos dos CRIs desses fundos imobiliários, se você for ver, eles são de CRI IPCA mais 10, IPCA mais 12, alguns até IPCA mais 15, porque o alto risco está associado com o alto retorno deles. Só que aqui entra um ponto muito importante. O maior risco, ele está muito associado com a maior chance das coisas darem errado. Ou seja, um CRI, ele é basicamente um contrato de dívida. E esses contratos de dívida extremamente arriscados têm um risco real de default. Default é o jeito que a gente fala calote em inglês, a gente fala em inglês para ficar mais bonitinho, mas basicamente você emprestou um dinheiro, essa empresa está fazendo uma operação extremamente arriscada e essa empresa pode acabar indo à falência e não conseguindo te pagar esse dinheiro. Uma forma que você tem de ter fundos high yield e ainda não estar extremamente exposto ao risco que eles têm é ter um pequeno percentual deles em carteira. Só que aí tem um pensamento muito importante que vai ser o tema do vídeo de hoje. E se você tiver na sua carteira um pouquinho de cada um dos fundos high yields que a gente tem hoje? Será que vai ser uma boa ideia? Será que você vai estar diversificado? Então, e se você tiver um pouquinho de DEVA, um pouquinho de Hectare, um pouquinho de Habitat, de Versalhes, de URPR, você vai estar bem diversificado? Você vai conseguir se proteger se algo der errado em algum desses fundos imobiliários? Aqui a gente está usando de exemplo, por exemplo, 5% da carteira em cada um desses fundos imobiliários. Seguindo esse exemplo, então, você vai ter 25% da sua carteira de fundos imobiliários que pagam muitos rendimentos, mas tem um risco extremamente alto. Mas você vai estar diversificado em 5 fundos imobiliários diferentes. E até aí, tudo bem. Mas agora que entra o grande problema dos fundos imobiliários high yield. Mas se você está gostando do vídeo, por favor, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se já for inscrito, deixa o like no canal para ajudar aí a divulgação. Os CRIs mais arriscados que a gente tem hoje são no setor de loteamento e de multipropriedade. São eles que pagam as melhores taxas. E não existe CRIs de extremo high yield, ou seja, que pagam aí uma taxa gigantesca para todos os fundos imobiliários high yield serem independentes. Aí você vê e fala, tá, mas como assim não tem CRI suficiente para eles serem independentes? Quando você analisa cada um desses 5 fundos imobiliários high yields, você vai ver que eles são praticamente iguais. Todos eles possuem os mesmos CRIs, dos mesmos emissores, ou seja, eles estão emprestando dinheiro para as mesmas empresas. A única coisa que vai mudar de um fundo imobiliário para o outro, basicamente, é o percentual da carteira desse dado fundo imobiliário que empresta dinheiro para um dado CRI. Ou seja, todos esses 5 fundos imobiliários, eles estão emprestando dinheiro para as mesmas pessoas, pelas mesmas taxas, mas em concentrações diferentes em sua carteira. O que na prática vai fazer com que esses 5 fundos imobiliários sejam basicamente iguais. Quando algo der errado em um CRI de alto risco, todos esses fundos imobiliários vão ser afetados, porque todos esses fundos têm esse CRI em carteira. Alguns têm um pouquinho mais, outros têm um pouquinho menos, mas todos têm. A carteira de CRI de todos esses fundos imobiliários é quase igual, ela é extremamente parecida. Então, voltando no nosso exemplo, que a gente tinha 5% de DEVA, 5% de Hectare, 5% de Habitat, 5% de Versalhes e 5% de URPR, na verdade o que a gente tem é 25% de fundos imobiliários high grade. A gente coloca isso tudo junto como uma coisa só, porque eles são uma coisa só. Eles são extremamente parecidos e podem ser considerados como um único fundo imobiliário. Não existe hoje no mercado imobiliário de CRIs um determinado número de CRIs que faça com que cada um dos fundos imobiliários consiga ter uma certa quantidade e ser um fundo independente, para fazer com que cada um desses fundos imobiliários consiga ser um fundo imobiliário independente do outro. Não, todos eles têm os mesmos CRIs em carteira. Então, quando o investidor vai avaliar se a sua carteira está bem diversificada ou não, ele precisa somar a quantidade total de fundos imobiliários high yield que ele tem e acreditar que isso é uma coisa só, porque eles são tão parecidos, mas tão parecidos, que se der problema em qualquer um dos CRIs que eles tenham em carteira, vai dar problema em todos esses FIIs. Então, com isso, a gente vai chegando ao fim do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar na divulgação do vídeo. E aqui a gente vai ter um vídeo da nossa análise do BTLG11 também,